Meus irmãos, queridos alunos, professores, superintendente da Escola Dominical, mais uma vez estamos aqui para gravarmos a segunda aula. Gravamos a primeira, eleição, vamos falar sobre predestinação. Assim, um subsídio. Eu ia gravar uma terceira aula, mas o tempo não foi suficiente, então vamos fazer essas duas aulas definindo de uma visão assim, o que é eleição. Já fizemos a aula, já temos gravado no canal do YouTube. Você pode pesquisar lá e ver sobre eleição. E essa somente predestinação. Esses dois subsídios vai te dar assim um amparo para a aula do próximo domingo. Tá? Eu ia fazer um subsídio, mas não foi possível. Até essa está saindo assim na sexta-feira, um pouco em cima da hora, mas vai te ajudar no domingo pela manhã. Vamos lá então para a nossa aula. Predestinação, né? Aqui, segunda aula, introdução. Nós vimos na aula passada, eleição e predestinação, o conceito de arminianismo e do calvinismo. Isso aí você já viu na aula, e se você não viu, assista a primeira aula, né, sobre a eleição. A eleição, os eleitos de Deus são todos aqueles que creram em Jesus Cristo e aceitaram o senhorio dele, tornando seus imitadores e filhos do Pai Celestial. O propósito para o qual Deus nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, essa foi a aula da eleição. Isso é um pequeno resumo sobre a eleição. Vamos falar agora sobre predestinação. Esse assunto é assunto até Jesus voltar. Mas vamos estabelecer a nossa visão, o nosso conceito. E se eu apresento esta aula, se eu trago esse subsídio para vocês, é porque eu creio que é desta forma. Tá? Então vamos lá. Etimologicamente falando, do latim vem prae antes, né? Mas destinare, então é estabelecer, determinar por sua vez, né? Formada de intensificador mais stanare, derivado de stare, estar. Então, de estar predestinado. Pré igual a antes, destinar a um destino, uma determinação antecipada do destino. Algo ou alguém. Ponto de vista literário, tá? Isso conforme o dicionário, etimologicamente, se você procurar no dicionário normal também, seja no Google, no Priberan, dicionário Priberan na internet, ou em qualquer dicionário você vai ter esse ponto de vista literário. Definição ainda da etimologia, tá aqui, ó, pré, antes, mais destinar, destino, que é destinar com antecipação, escolher desde toda a eternidade. Esse termo é do ponto de vista literário. Eleger desde a eternidade, como afirmou Deus, ou destinar para grandes coisas, destinar com antecedência. Não é uma exclusividade. Primeiro porque você necessita de ser eleito. Dentro da sua eleição, vem a predestinação. E nós aprendemos na primeira aula com a eleição que, para você ser eleito, é necessário o quê? Uma posição. Você precisa se posicionar, como os anjos, ou igual Adão se posicionou. Ele fez uma escolha. Tanto a eleição quanto a predestinação, ela é cercada, permeada por quê? Por uma escolha. Porque tem que existir uma responsabilidade da minha parte. Não posso simplesmente deixar toda a responsabilidade ao cargo de Deus, que Ele creia por mim, que Ele tenha fé por mim, que Ele se santifique por mim. É impossível uma predestinação como exclusividade dentro desses termos. Então, há uma responsabilidade divina e há uma responsabilidade humana também dentro da predestinação. Eleger, olhe bem, predestinar também é eleger desde a eternidade. Se você procurar lá no dicionário Priberan da língua portuguesa, quer dizer eleger para determinado fim. Eu já falei na aula passada e volto a repetir, se você procurar no dicionário Strong, e eu
lanço alguns temas para você também pesquisar. Você vai encontrar algo maravilhoso sobre predestinar. Pesquise lá, vai te ajudar muito na aula de domingo. A palavra predestinação vem do grego, lá vai estar bem explicado, tá? Grego proorizo, e aparece 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez é traduzido por ordenou antes, outra anteriormente determinado, e 4 vezes predestinar. Nós temos Efésios 1:5, 11, Romanos 8, 29 e 30. Essas são as vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento. Tá? Vamos indo para frente. Deus predestinou por antecipação o plano da nossa salvação, isto é, o meio pelo qual devemos ser salvos. Efésios 1:5. E nos predestinou, olhe bem, para quê? Para filhos de adoção. Em quem? Em Jesus Cristo. Isto é, Jesus foi dado como um sacrifício pela expiação dos nossos pecados. A Bíblia já diz, e tem aí anotado, e você pode citar, comentar. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, se ele já foi morto, por que ele precisaria morrer na cruz? É da mesma forma, se eu sou predestinado, porque eu tenho uma responsabilidade de fazer algumas coisas. Não, eu preciso cumprir com essa escolha, com essa eleição para alcançar a predestinação. Deus determinou de antemão, anteriormente, olha que interessante, João 1:12, olha, preste bem atenção. Deus ele determinou de antemão, anteriormente, quem receber o seu filho. E nós vamos chegar nesse detalhe de receber o seu filho. Se tornará filho de Deus. Deus determinando antes da existência do homem. Deus determinando antes de toda a terra ser criada. Efésios 1 e versículo 4. Fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Não estamos questionando com a predestinação que Deus sabe quem vai ser e quem não vai ser salvo. Isso já está na presciência de Deus. Mas isso não é uma coisa que nós tenhamos, digamos assim, base bíblica para dizer que um certo número de pessoas vai ser salva. Não, na presciência dele, no conhecimento, senão ele não seria Deus. Se ele não conhecesse esse futuro, se ele não soubesse desse futuro, então ele não seria Deus. Mas ele sabe do que vai acontecer. Ele é o Deus do que era, do que é e do que será eternamente. Então, determinou antes da existência do homem. Quem crer em seu Filho não será condenado. 1 Timóteo, chegamos a um ponto X da questão aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6, diz assim, olha, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham a conhecimento da verdade. O desejo, a vontade, o querer de Deus é que todos, você não vai encontrar lá algo dizendo assim, o lago de fogo foi preparado para os homens rebeldes, não. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não há uma predestinação de condenação ao ser humano, mas há de salvação. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, todos os homens e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então não há uma exclusividade, da mesma forma da eleição, na predestinação, não há uma exclusividade para a minha pessoa. Não há uma exclusividade para a sua pessoa. É todos os preços da redenção por todos. E nós vemos, versículo 4, todos os homens, 5, e os homens, 6, a preço de redenção por todos. Quando fala de homens, claro, você vai entender, está falando do que? De humanidade, incluindo o sexo feminino. Não é só o masculino que está predestinado a ser salvo, não, mas é o feminino, é o ser humano em si. Então que
toda a humanidade, e os homens, e preço de redenção por todos. Então nós temos em 1 Timóteo um grande esclarecimento da predestinação. Deus é Salvador. Esse Salvador deseja que todos sejam salvos. Essa salvação é Cristo que, ao cumprir a vontade do Pai, que é o desejo dele, de todos serem salvos, fez a expiação por todos os homens. Versículo 6. 1 Timóteo, Deus é Salvador. O texto bíblico é contra qualquer exclusividade. Não pode atribuir a Deus uma divisão de seus decretos, não. Quando Deus estabelece um decreto, quando Deus fez um mandamento, ele deixou para todos cumprir. Claro, obviamente, cada um tem a sua missão, que é diferente de cumprir a palavra de Deus. Ele deixou uns para pastores, apóstolos, mestres, profetas. Cada um tem a sua função, seu dom, mas a salvação, como um Deus Salvador, não há exclusividade. Não podemos atribuir uma divisão de decretos e interesses de Deus que o Salvador, na visão de salvação. Agora, na visão de ministério, na visão de evangelizar, na visão de fazer a obra de Deus, aí sim Deus tem os seus interesses em que ele precisa da pessoa certa no lugar certo, fazendo a vontade dele. Mas como nós estamos falando de salvação, então salvação, não há uma salvação, uma divisão dentro dessa salvação de interesse. Não, o interesse de Deus é que todos, o autor da expiação universal. Esse Salvador deseja que todos os homens sejam salvos. Aqui temos a afirmação que por meio de Cristo, sendo Deus o Salvador, lógico, mas por meio de Cristo isso acontece. Afirma que por meio do seu Filho, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então por meio dele, por meio de Cristo, nós somos adotados, nós somos filhos de adoção, predestinados a serem salvos. 1 Timóteo 2,6, Cristo, ao cumprir do Pai, fez a expiação por todos os homens, assim como na eleição, a responsabilidade, já falei, tanto de Deus quanto para o homem, também na predestinação há uma responsabilidade do homem para com Deus. Primeira carta de João 2,2 diz, ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quando falamos de mundo, falamos do quê? Sociedade. Então ele não é, quando João escreve, ele diz, olha, não é só, ele precisa que todos os homens, ele diz, ele esclarece, ele põe na sua palavra, ele revela na sua palavra que todos os homens podem ser salvos. Essa é a provisão para a devida finalidade. Sacrifício de Cristo para a salvação de todos. Então João escreve, ele diz, olha, não só pelos meus, pelos nossos, e não somente pelos nossos. Ele é apropriação pelos nossos, e não somente pelos nossos, mas também de todo aquele que... Todo o mundo, toda a sociedade é extensiva essa salvação. Somente um pequeno calvinismo, eu tenho que falar dessa doutrina, nós temos que explanar aqui um pouco para vocês terem uma ideia. Lógico, não é, digamos assim, pingo no i, mas é um breve resumo, tá, do calvinismo. Você que é calvinista, que crê, nós respeitamos isso. Mas isso aqui que eu preciso fazer é o quê? Apresentar alguns pontos da doutrina calvinista. Somente um pequeno número de pessoas podem ser salvos. Esse pequeno grupo compõe-se exatamente daqueles que anelam por ensinar que eles são os eleitos. O evangelho consiste em boas novas somente para esse grupo exclusivo, embora consista em más novas para o resto.
formado pela grande maioria dos homens. Então veja que se nós pensarmos dessa forma, há uma predestinação de condenação, há de salvação, mas há de condenação também. E os acontecimentos ligados à crucificação de Cristo foram predestinados, não para esse fim, mas para que Deus nos predestinou primeiro. É difícil, né? A palavra de vez em quando enrola a língua, mas vamos lá. Deus nos predestinou nossa adoração, Efésios 1 e 5. Nossa conformidade com Cristo, leia Romanos 8 e 29 e 30. Volte um pouquinho. Entenda, não tem muito tempo, mas para frente você faça isso. Entenda o porquê de Romanos 8. Comece no primeiro, Romanos capítulo 1. Entenda por que ele escreve Romanos 8 até chegar no 29 e 30. E, por fim, bem como a nossa herança futura. Então, esses são os acontecimentos ligados à crucificação de Cristo, diferentemente da visão calvinista. Então, nós estamos predestinados à adoração, em conformidade com Cristo e para a nossa herança futura. Para a adoção de filhos, a palavra traduzida para adoção de filhos foi usada 5 vezes. Romanos, 2 vezes, Gálatas e aqui em Efésios, capítulo 1 e 5. Refere-se à nossa colocação em posição de filhos. Não essa ideia moderna que você vai lá e adota às vezes uma criança pequena, alguns pegam já um pouco mais, mas antes a colocação de uma criança em posição de filho adulto. O propósito de Deus é que todos os crentes deveriam ser filhos em uma família, no qual Cristo é o primogênito. Então nós deveríamos formar uma família, um só corpo, onde Cristo é a cabeça. No caso de adoção, ele é o primogênito, ele é o filho legítimo. Nós, gostando ou não gostando, nós somos filhos de adoção, não somos legítimos. Por isso os judeus, né, têm uma certa razão de pensar da forma e agir às vezes da forma que eles estão agindo. Mas nós alcançamos esse privilégio de sermos o quê? Adultos na presença de Deus, por adoção, através de quem? Do primogênito, que é Cristo. O plano de Deus para seu povo vem desde a eternidade. Então, por isso é uma predestinação, por isso é predeterminado. Lá atrás, no começo, Deus tem o plano já desde a eternidade. Ele tem da eternidade para a eternidade. Olha que maravilha. Ele tem um plano na eternidade, antes do ser humano ser criado. Ele coloca esse plano no ser humano, depois de criado, depois de caído, ele coloca em prática esse plano para o quê? Para o fim, a eternidade com ele novamente. O tal plano, o ato divino de adoção, filhos por meio de Jesus Cristo, os homens foram criados para viver em comunhão com Deus, como filhos com o Pai. Perdemos a comunhão, entregamos de bandeja. Foi entregue de bandeja essa comunhão, lá no Jardim do Éden. E o que acontece? Deus coloca em prática. Ele já tinha planejado, predeterminado, antes de antemão predestinado, né? Então ele pega e coloca em prática agora no ser humano. Por quê? O plano dele é que o ser humano viva em comunhão com Deus. Então, se o homem perdeu, então ele providencia, ele propicia de novamente nós estarmos em comunhão com ele. Pelo pecado, o privilégio se perde, mas pela graça de Cristo, através dele, nós temos a restauração e tudo tornou-se possível. João 1 e 12. Adoção, que não era um costume judeu. Olhe bem, o judeu não acostumava a adotar. O que ele fazia era o escravo que estava na casa, como aconteceu com Abraão. Ele falou, não tenho filho.
o meu herdeiro será Eliezer, então o que eu vou fazer? Não, mas você vai ter um filho, sim. Então a adoção não era um costume judeu, mas romano. Foi a melhor maneira que Paulo encontrou para descrever essa predestinação. Nos predestinou para filho de adoção. Deve ser a sua posição à graça e não ao direito. Não é um direito, é uma graça. Não é um favor imerecido, não merecido. Eu não mereço esse favor, mas eu sou alcançado por essa graça. É trazido ao seio da família para ter os mesmos privilégios e deveres de um filho de nascimento. Então, nós não éramos, Deus na eternidade nos predestinou para ser filhos de adoção, através da adoção. Então, essa predestinação é feita a todos os homens, não a uma parte exclusiva. Deus não faz acepção de pessoas. E com a adoção nós vamos alcançar o mesmo privilégio dos filhos, do filho, né? O que Deus fez foi segundo o beneplácito da sua vontade, foi a vontade dele. Não foi o meu querer, não foi o seu querer, não é o meu plano, não é o seu plano de salvação, mas é o plano de salvação feito na eternidade. E por causa da sua boa vontade, por causa do beneplácito da sua vontade. Ambas as expressões falam aqui do seu propósito e do seu amor soberano. Beneplácito, eudokia, tem dois sentidos na escritura. Algumas vezes significa boa vontade para alguma pessoa, Lucas 2:14. Mas quando não há referência à pessoa que sente essa boa vontade, geralmente significa o propósito. Mateus 11:26 fala do propósito de Deus, da vontade, do querer dele para essa predestinação. Embora também possa haver uma ideia no primeiro sentido, o uso do verbo correspondente em Lucas 12:32. O propósito de sua vontade, telematos, né? É o que Moule escreve como sua resolução deliberada e beneficente. Ele deliberou, ele falou, não vou fazer dessa forma. E fez porque era bom. Então nós encontramos aí a vontade, o propósito de Deus feito na eternidade e colocado em prática no presente momento. Para nós sermos filhos de adoção, para a honra, para a glória, para a adoração, para termos de volta a comunhão com Deus. E aberta a todo o ser humano, não uma classe exclusivamente, mas uma classe em que todos podem entrar, é aberta a todos. Não existe uma matrícula para pessoas especiais, não, essa classe cabe em todos dentro dela. Não existe duas salas para salvação, há uma só sala, pois foi assim predestinado. Fomos predestinados para a salvação, para a adoção e para o louvor da sua glória, de sua graça, que ocorre mais duas vezes neste parágrafo, tal como um refrão no final da estrofe sucessiva num poema, como se fosse um hino cantado, ou como diz ali, um poema, uma poesia declarada. A glória de Deus é a manifestação da sua própria natureza. E a graça é a sua suprema automanifestação. Então você vai encontrar para o louvor, leia também, veja, eu coloquei veja. Antes eu estava trazendo o subsídio assim, tudo mastigadinho, certinho, versículo que dizia, não, mas eu preciso que você trabalhe também. Eu preciso que você pesquise, que você crie o seu ponto de vista, que você leia. Então leia Êxodo 33:10, 34, 5-7. Você vai ver que para a glória do Senhor, para a honra dele, para o louvor dele, já é predestinado desde o Antigo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua escola no domingo de manhã. Nós estaremos aqui na próxima semana
fazendo um subsídio da próxima aula, para te ajudar neste momento. Deus abençoe a sua vida. Boa aula no domingo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.